Era para nossa própria proteção. Foi o que nosso pai disse enquanto verificava meticulosamente cada uma das 7 fechaduras da porta. Penélope e eu o observamos cautelosamente do escuro da sala. Suas mãos mexeram nas maçanetas, alternaram as travas, traçaram as bordas do novo cadeado que havia sido instalado. A luz sombria do pôr do sol se infiltrava pelas janelas, pegando partículas de poeira e iluminando-as como uma incandescência fantasmagórica, antes de se mexerem e se estabelecerem na escuridão junto com nosso pai. Sua camisa úmida e manchada, seu cabelo desgrenhado, seus olhos remelentos com uma expressão pessimista. Durante semanas, ele vinha nos dizendo que o Halloween foi cancelado para nós, que este ano manteríamos todas as luzes apagadas, as portas trancadas e as persianas abaixadas. Ele disse isso com uma espécie de eletricidade nervosa a cada vez, do tipo que tínhamos visto uma ou outra vez enquanto crescemos. Se suas palavras não nos convenceram a ouvir, a maneira como ele se fez alto e largo, como uma parede quando disse isso, o fez. Não haveria como desobedecê-lo sobre isso. As fechaduras, ao que parecia, eram para garantir isso. Ainda assim, podíamos ver outras crianças, fantasiadas e vagando pela rua. Senti Penélope ficar tensa enquanto ela olhava e apertava sua mão. Então, distraidamente, cocei o lado da minha cabeça. Eu não entendo por que não podemos sair um pouco, Penélope disse, sua voz alta e quebradiça, como um sino no silêncio. Só um pouco. Poderíamos ficar bem na frente, bem onde você pudesse nos ver. Se algo de ruim acontecesse, poderíamos voltar imediatamente. Embora ela estivesse falando com ele, ela não virou a cabeça para longe da janela. Do lado de fora, um menino magricelo com um jack-o'-lantern como cabeça e um traje de esqueleto parou na beira da estrada. Olhou para a casa e depois seguiu em frente. Eu já dei minha decisão final, meu pai respondeu, sua voz fleuma, mas enfática mesmo assim. Vamos todos ficar em casa hoje. Luzes apagadas, portas trancadas, janelas sombreadas como havia dito. Eu preciso mantê-los aqui para ficarem seguros. Especialmente com essa merda que sua mãe tem feito ultimamente. Penélope e eu não precisávamos ser informados de que ela era o motivo de sua preocupação. Só na última semana, ela passou meia dúzia de vezes e estacionou o carro no final da garagem 2 vezes sem sair. A única vez que ela saiu, ela andou por toda a extensão da calçada, lançando olhares furtivos sobre seus ombros e olhando para a casa com lágrimas nos olhos. Podíamos dizer, pela forma como seu sedã preto torceu no cascalho e o olhar em seus olhos que ela estava bebendo novamente. Foi uma surpresa que Russell, seu namorado de longa data, ou seu filho, Dane, não estivesse com ela. A porta da frente não se moveu. Ela se arrastou pela vegetação ao longo do lado da casa, até os fundos. Nosso pai não sabia que ela ainda tinha uma chave, mas o barulho que ela fez, tentando passar pela frente, foi suficiente para avisá-lo de que ela estava por perto novamente. Quando ela finalmente conseguiu colocar a chave na fechadura da porta dos fundos e girá-la, nosso pai estava lá para encontrá-la. Sem dizer uma palavra, ele bateu a porta de volta na cara dela, fazendo-a correr e gritando para trás, depois correndo de volta para o carro enquanto cuidava do nariz sangrando. Agora, a porta dos fundos estava permanentemente fechada com 3 madeiras que meu pai havia pregado. É apenas questão de tempo até que sua mãe, ou alguém preso em suas garras, volte para casa novamente. Foi ela que decidiu que não queria mais fazer parte dessa família, que decidiu que sua nova vida com Russell era mais importante do que nós. Nem ela, nem qualquer um que apareça em seu nome, vem falar com você ou sua irmã. O fato de que hoje, de todos os dias, eles possam aparecer na nossa porta com máscaras para esconder seus rostos críticos e bocas mentirosas deve ser o suficiente para você confiar em mim e fazer o que eu digo. Penélope colocou as mãos na lateral da cabeça e suspirou. A luz vermelha cortou as persianas e lançou um brilho infernal em seu rosto, acumulando-se onde seu cabelo úmido estava entre os dedos. Do outro lado da rua, um grupo de princesas em miniatura gritou quando um espantalho mecânico e aracnídeo ganhou vida enquanto eles pegavam o caldeirão cheio de doces na base de seus pés.
Quando a noite caiu sobre o nosso bairro, Penélope e eu observamos o fluxo e refluxo de doces ou travessuras na rua. Com a regra sem luzes que nosso pai estava impondo, isso significava sem televisão, sem computadores, sem nada. Ele sugeriu brevemente que subíssemos para ler ou alguma outra coisa silenciosa, mas não estávamos afim. Preferíamos ficar olhando pela janela, e ali estava um grupo de meninos vestidos de piratas. Havia também um grupo de garotas mais velhas, garotas do ensino médio, com seu clã improvisado que caminhava confiante e indubitavelmente em direção a alguma festa de Halloween. E a cada carro que passava, eu me perguntava silenciosamente se nossa mãe voltaria esta noite, se ela cumprisse a profecia do meu pai e tentasse nos roubar. Mas os carros nunca entraram na nossa garagem, nunca diminuíram a velocidade ao passar, e Penélope ficou em silêncio. Nosso pai estava longe de ser visto. À medida que a meia-noite se aproximava, o fluxo de visitantes fantasiados em nosso bairro diminuía. Eu podia ver que a desaceleração das festividades havia mudado Penélope, que quanto menos pessoas havia na rua, mais concreto o fato de termos perdido o Halloween se tornava para ela. Com sua propensão para cores brilhantes, histórias de fantasmas e sua insaciável fome por guloseima, Halloween sempre foi seu feriado favorito. Perdê-lo foi uma grande decepção, mas vê-lo passar foi pior. Coloquei minha mão na dela novamente e apertei levemente. Vai ficar tudo bem, Penélope. Sempre tem ano que vem. Penélope zombou. Eu odeio quando você diz que vai ficar tudo bem. Sempre que você diz isso, nunca fica. Ela mordeu o lábio inferior e suspirou. E como você sabe que no próximo ano será diferente? Papai sempre foi assim. Sempre será assim. Com medo disso ou daquilo, chateado com a mãe ou com quem ele acha que ela está tentando nos contatar. Ele vai ter mais ataques, bater mais armários, gritar mais conosco. Ele sempre estará lá para nos impedir de seguir em frente ou de nos divertir. Não é justo. Eu joguei meu braço em volta dela e a puxei para mais perto. Você tá certa. Não é justo. Mas não teremos que lidar com isso por muito mais tempo, espero. Além disso, ele está apenas tentando nos proteger. Por mais confusa que sua ideia de proteção possa ser, ele tem boas intenções, mesmo que seja um pouco exigente. Penélope deu de ombros. Se você diz, acho que terminei aqui, vou subir. Suspirei e a segui. Nós nos levantamos do sofá e, por um momento, eu me senti vago e instável, como se estivesse flutuando para longe do meu corpo. Mas assim que eu ia estender a mão para Penélope para me fortalecer, ouvimos o cascalho da entrada de carros ranger, e uma luz branca atravessou as persianas e iluminou toda a sala de estar. Imediatamente, estávamos de volta à janela. O brilho da luz era ofuscante, especialmente depois de passar o dia inteiro envolto na escuridão interna. Mas quando meus olhos se ajustaram, pude ver o trecho escuro do sedã preto da nossa mãe. As portas se abriram, os faróis ficaram pretos e as portas se fecharam. 4 figuras, variando em altura e largura, silhuetavam-se contra as luzes da rua. Pai! Penélope gritou. Pai, alguém tá aqui! Lenta e decididamente, eles avançaram em direção à casa. À medida que se aproximavam, pudemos ver que cada um segurava algo. Um pé de cabra, outro um alicate, o terceiro um taco de beisebol. Eles subiram as escadas da varanda, a madeira rangendo sob seu peso coletivo. Penélope e eu instintivamente paramos de ofegar, nossas respirações ficando rasas e ásperas. Podíamos ouvi-los conversando através da parede. Tem certeza que é esse lugar? Tenho certeza, cara. Uma voz familiar respondeu. Esse é o lugar onde ela disse que estava. Eu já passei por isso antes. E você tem certeza que podemos nos divertir aqui sem que ninguém descubra? Tem certeza de que não haverá problemas? Duvido, disse a voz familiar. E se houver, há pelo menos 4 de nós. Bom, então o que você está esperando? Acenda a luz para que possamos fazer isso rápido. Houve um pequeno clique e o facho amarelo de uma lanterna quadrada ganhou vida. Através das cortinas nas sombras, podíamos vê-los agora. Garotos do ensino médio, todos eles. Um deles era alto com cabelos longos, oleosos e escuros. Um estava acima dos outros.
O cabelo mais claro e encaracolado, o rosto marcado por acne e cicatrizes. Um terceiro estava atrás deles, um boné na cabeça, as mãos em volta do taco de beisebol em seu ombro. O último, aquele com a lanterna, nós reconhecemos. Primeiro pelo traje de esqueleto que ele estava vestindo, e depois pelos olhos fundos e nariz comprimido. Venham comigo, agora! Nosso pai se materializou na escuridão e eu quase gritei. Penélope pulou do sofá, pegando sua mão, e eu o segui. Quando ouvimos a ponta de metal do pé de cabra travar entre a porta e o batente, nosso pai nos empurrou pelo corredor em direção à cozinha. Passamos pela porta dos fundos e paramos na frente da entrada do porão. Ouçam. Não desçam para o porão. Fiquem no topo das escadas. E não importa o que vocês ouçam, não saiam. Entenderam? A porta se abriu e entramos. Eu não sei o que esses moleques estão fazendo, mas sua mãe deve tê-los enviado. A porta bateu e a escuridão nos envolveu. Eu podia sentir Penélope tremendo ao meu lado, quando nosso pai trancou a porta do outro lado e foi embora. A lateral da minha cabeça começou a coçar, e eu a cocei, puxando ansiosamente as raízes do meu cabelo. Ouvimos a madeira da porta da frente gemer e estalar. Segundos depois, nós a ouvimos bater de volta em sua moldura. Houve silêncio, e então, algo se chocou contra uma vidraça, estilhaçando-a em nossa casa. Seguiu-se um baque, depois outro, e um terceiro e um quarto. Passos na madeira, as tábuas do assoalho protestando. A respiração de Penélope estava alta em meu ouvido, seu corpo tremendo, suas unhas cravando em minha pele. O silêncio acima parecia se estender sem fim e eu me perguntava onde nosso pai estava. Eu me perguntei se ele poderia detê-los. Então, o linóleo do lado de fora da porta do porão rangeu e eu puxei Penélope para perto e cobri sua boca. A fechadura deslizou do outro lado e a maçaneta girou. A porta se abriu e os 4 meninos se levantaram, olhando para nós com meio sorriso em seus rostos. As mãos em suas ferramentas se apertaram. O facho da lanterna da caixa balançou do chão até cair diretamente sobre Penélope e eu. Senti minha respiração ficar presa na garganta, meu peito arfando enquanto eu tentava respirar. Meu cérebro estava me dizendo para gritar, para jogar Penélope escada abaixo e me jogar neles, mas, em vez disso, apenas olhei para eles, a luz da lanterna no meu rosto, meu corpo antecipando o que viria a seguir. Aqui estamos, disse Danny com uma risada. Exatamente o que estávamos procurando. Ele deu um passo em nossa direção, fechando o espaço. Vamos fazer isso lá embaixo? O garoto de cabelos oleosos perguntou. Onde mais? Danny riu. É aqui que tem que acontecer. Ele deu outro passo, e depois outro, até que estávamos olho a olho, nossos rostos quase se tocando. Eu podia sentir o cheiro fraco de chocolate em seu hálito, podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Tamo bem atrás de você, cara, disse um dos outros meninos. E, começando com Danny, um por um, os meninos passaram por nós até o porão, como se não fôssemos mais do que uma projeção, uma névoa, uma miragem. Eles passaram por nós, e eu senti as paredes ao meu redor começarem a se deformar e esticar, como se eu estivesse longe do meu corpo, como se eu estivesse em 2 lugares ao meu redor. Virei-me e tranquei os olhos em Penélope. Com a visão periférica, eu podia ver os meninos vasculhando o porão com sua luz. Foi aqui que ele fez isso, disse Danny, baixinho para os outros. Foi aqui que o ex-marido da minha madrasta atirou na cabeça dos 2 filhos, onde ele os alinhou e usou uma bala para matá-los, um tiro certeiro, de têmpora a têmpora. E depois se enforcou nas vigas com uma extensão. Aconteceu exatamente há 1 ano atrás, e até hoje minha madrasta jura que eles ainda estão aqui, nesta casa, presos para sempre por causa de suas ações. Olhei para Penélope e ela olhou de volta, e da escuridão, nosso pai assistia.
Quando me inscrevi para um programa de ensino nacional, imaginei que seria enviado para o centro da cidade de Chicago ou para o sul, não para essa pitoresca e tranquila cidade de New Hampshire. Eu simplesmente não conseguia entender por que o lugar lutava para manter os professores, ou qualquer outro profissional de fora da cidade. Sempre haviam vagas, mesmo que a cidade não tenha crime praticamente, com população amigável e, acima de tudo, belas paisagens. Quando as cores mudam no outono, a cidade parece um cartão postal. Melhor do que um cartão postal, na verdade, porque nenhuma imagem plana poderia capturar os amarelos vibrantes, laranjas flamejantes e vermelhos rubis ricos que cobrem todas as encostas. Os turistas dirigem por quilômetros apenas para passear pela chuva colorida de folhas caindo ou tirar fotos da névoa de manhã rolando pelos pomares de macieiras e celeiros. Como amante de especiarias de abóbora, Halloween e todas essas coisas, eu estava no céu. A partir do início de outubro, os alunos do ensino fundamental enfeitaram a sala de aula com recortes de papel de fantasmas e teias de aranha. Nós esculpíamos abóboras, cortávamos maçãs e líamos The Legend of Sleep Hollow. Para minha surpresa, recebi muitos telefonemas positivos de pais elogiando o trabalho que fiz em minhas aulas e me dizendo o quanto seus filhos gostaram. O diretor Harris até me puxou de lado para me dizer o quão impressionado ele estava e mencionou que se eu continuasse, ele puxaria todas as cordas que pudesse para me conseguir uma posição permanente. Tudo estava indo muito bem até o dia da cantoria de Halloween. Encomendei um CD de músicas assustadoras, mas para crianças, e no dia escolhido apagamos as luzes. Colocamos velas dentro de abóboras que esculpimos e sentamos em círculo para cantar. Eu podia sentir a expectativa das crianças aumentar quando eu liguei o CD player e apertei o play. Depois de alguns efeitos sonoros assustadores, de morcegos esvoaçantes e gritos e gargalhadas, a primeira faixa começou. Quando o segundo verso começou, olhei ao redor da sala de aula. Algo estava muito errado. As crianças que geralmente adoravam cantar ficaram em silêncio, exceto algumas que estavam chorando. A maioria deles tapou os ouvidos com as mãos. Eu esperava que as músicas fossem assustadoras, mas isso... Passos apressados anunciaram a chegada do diretor Harris. Ele correu pela sala de aula e desligou o CD player como alguém desativando uma bomba no último segundo. Você é louco? Ele ofegou. Nós vamos ter uma conversa sobre isso depois da sua aula. Nunca mais toque essa música nessa cidade, entendeu? Dê a eles, eu não sei, algumas notas para estudar ou algo assim. A reunião depois da aula com o diretor Harris foi estranha, mas eu não tinha certeza se foi pior para ele ou para mim. Ele continuou pegando coisas de sua mesa e colocando-as novamente, olhando pela janela e suspirando. Finalmente, ele limpou a garganta e foi direto ao ponto. Como você sabe, Harris começou cautelosamente. Essa é uma cidade muito antiga. Temos até uma daquelas pousadas. George Washington dormiu aqui. Dá pra acreditar? Ele tentou forçar uma risada que morreu em sua garganta. De qualquer forma, cidades pequenas e antigas como a nossa tendem a ter muitas superstições. Elas podem parecer bobas para quem está de fora, mas são muito importantes para nós. Ficou claro quem era o estranho nessa situação. Vendo meus devaneios de um futuro brilhante nessa cidade desaparecendo rapidamente, limpei minha garganta e respondi. Se fiz algo ofensivo, sinto muito, não era minha intenção, e agradeço que me avise para que não aconteça novamente. Muitas pessoas na cidade têm uma objeção religiosa ao Halloween, ou é mais como... Não, nada disso. Nós não somos um bando de caipiras batendo na Bíblia aqui. É essa música específica e essa história específica. Eu preciso pedir para você evitar. O quê? Você quer dizer aquela velha canção popular The Ghost of... Sim, aquela. Não precisa dizer mais nada. Não vamos mencionar isso de novo, certo? Você tá fazendo um ótimo trabalho aqui, meu caro. Eu odiaria vê-lo interrompido por causa de um mal-entendido bobo. Mas vamos deixar pra lá, ok?
Harris estava quase suplicando. Acho que já disse tudo o que preciso. E você precisa voltar para a aula. Outra risada falsa. Olha, só mais uma coisa. Você pode esperar algumas reações negativas pela cidade quando as crianças contarem aos pais sobre a aula de hoje. Tente relevar. Lembre-se, este é um tópico muito sensível para nós, meu caro. Saí do feio brilho fluorescente do escritório do diretor Harris, com um gosto ruim na boca e uma curiosidade ardente. O que poderia ser tão ruim sobre uma música, especialmente uma que tinha centenas de anos? Passei o resto do dia no piloto automático e corri para a biblioteca assim que pude. O edifício histórico, com seus tijolos vermelhos e colunas brancas sombrias, era um dos meus lugares favoritos na cidade. Passei horas lá lendo. Oi, Sarah. Acenei para a massa de cabelo crespo na recepção. Como vai? Posso ajudar? A senhora Newman respondeu secamente. Eu fiquei desanimado com a reação, mas eu não ia parar agora. Eu queria te perguntar. Receio estar muito ocupada. Sarah Newman me interrompeu. Ajustou os óculos e voltou a carimbar furiosamente os livros da biblioteca. Mas notei que ela olhou para mim novamente, com uma pontada de simpatia nos olhos. Se você quiser aprender sobre a história da cidade, sugiro que você verifique os arquivos dos jornais, especificamente as edições de outubro de 1989, 1972 e 1958. O carimbo de borracha voltou a bater. Nossa conversa acabou. Logo, eu estava lendo as manchetes de outubro de 1989. 1 de outubro. Alunos cantam sobre lenda local no coro de Halloween. 8 de outubro. Protesto contra Singalong amaldiçoado. Nossas crianças estão em perigo? 15 de outubro. Um sucesso assustador. Halloween choros toca a casa cheia. 22 de outubro. Crianças locais raptadas. Polícia suspeita do pior. 29 de outubro. 5 estudantes são encontrados mortos. Outubro de 1972. 1 de outubro. Folclorista de New York estudará a lenda local. 8 de outubro. Um estranho na cidade. Uma entrevista com o folclorista James Hetero. 15 de outubro. Fique longe de nossos túmulos. Investigação de Hetero gera controvérsia. 22 de outubro. O folclorista de New York, James Hetero, se encontra desaparecido. Precisa-se de voluntários. 29 de outubro. Um conto inacabado. Desaparecimento de Hetero permanece sem solução. 1958. 5 de outubro. Garotas e hooligans do bom tempo. Um olhar por dentro da mania da motocicleta adolescente. 12 de outubro. Malfeitores ou incompreendidos. Câmara Municipal vai proibir motociclistas adolescentes. 19 de outubro. Grizzlies irritados adotam lenda local como seu mascote. Conselho preocupado. 26 de outubro. Acidente ou jogo sujo. Pais choram no trágico acidente do Biker Club. A sala do jornal ficava no porão, e um calafrio me percorreu enquanto lia os artigos. Não era difícil imaginar qual deveria ser a lenda local, o fantasma de John. Eu não acreditava em fantasmas ou maldições, mas era fácil ver por que a lenda era um ponto sensível para os habitantes locais. Resolvi nunca mais mencionar isso. Enquanto eu subia as escadas escuras e rangentes, um zumbido alto quase me fez pular para fora da minha pele. Tinha dezenas de chamadas perdidas. Ouvi as mensagens de voz enquanto dirigia para casa. Cada uma era pior do que a outra. Pais que apenas alguns dias antes me chamavam de bênção ou favorito do meu filho, agora gritavam comigo, ameaçando minha vida, ordenando que eu saísse da cidade. Isso me levou às lágrimas. Essas eram as pessoas que tinham feito biscoitos para mim e me mostrado a cidade. Como poderia uma simples canção tê-los tornado tão impensadamente cruéis? Nada disso era justo. Como eu poderia saber sobre alguma superstição idiota? Eu ainda estava fungando e enxugando meus olhos vermelhos e inchados, quando saí do carro e acenei para os Volkers, meus vizinhos do outro lado da rua.
As 2 crianças Volker deixaram seus brinquedos no gramado e entraram sem dizer uma palavra. Seus pais o seguiram, apagando a luz da varanda enquanto andavam. Mas lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Sem pensar 2 vezes, peguei o CD de músicas de Halloween e coloquei no CD player do meu carro. Com as portas e janelas abertas, pulei as faixas em busca de uma música em particular. Quando a encontrei, joguei no volume máximo. Observei quando, uma a uma, as luzes da varanda se apagaram e as pessoas que estavam aproveitando a noite de outono correrem de volta para suas casas. Fiquei sozinho na entrada da minha casa alugada, soluçando lamentavelmente no crepúsculo esfumaçado de outubro. Quando acordei na manhã seguinte, tive alguns momentos felizes e tranquilos em meus lençóis, antes de me lembrar do que tinha feito. Quando o fiz, no entanto, a raiva e a vergonha me atingiram como um soco no estômago. Meu café da manhã fez bamboleza em volta de meu estômago. Eu temia o que estava por vir quando eu chegasse à escola. Para minha surpresa, ninguém mencionou nada. Era como se o dia anterior nunca tivesse acontecido. Claro, meus colegas de trabalho de repente pareciam mais cautelosos ao meu redor, mas não haviam pais com rostos vermelhos procurando briga, cartas de demissão ou hordas de crianças soluçando. O mais próximo que alguém chegou de mencionar a canção foi um menino da minha turma do 2º período. "Ei, senhor, não vamos tocar aquela música?" ele perguntou. "Cala a boca, Glenn." A garota ao lado dele enfiou um cotovelo em sua costela. Glenn deu de ombros. "Eu gostei." "Glenn, não podemos." Outra garota sussurrou. A classe começou a murmurar. Eu tive um momento de aprendizado aqui. Era a hora de decidir se eu iria apoiar a superstição local ou encorajar as crianças a pensar por si mesmas. "Eu cometi um erro tocando essa música ontem, Glenn." Eu respondi docemente. "Incomoda muita gente e precisamos respeitar seus sentimentos." Eu me senti um covarde, mas não me importei. Tudo o que eu queria era deixar tudo isso para trás. Eu queria voltar a ser como as coisas eram quando eu estava andando pela cidade, café na mão, vendo as folhas caírem. Alguns dias tranquilos se passaram. Eu estava começando a pensar que eu tinha sobrevivido ao primeiro grande escândalo de sala de aula da minha carreira de professor. Um pouco mais sábio, um pouco mais triste, talvez, mas principalmente ileso. Resolvi comemorar. Eu limparia minha cabeça visitando algumas das atrações turísticas nas pequenas cidades próximas. Enquanto eu dirigia, no entanto, o tempo piorou. As nuvens enevoadas da manhã tornaram-se de um estranho cinza amarelado, e grossas gotas de chuva começaram a cair. Mesmo com meus limpadores funcionando a todo vapor, era difícil ver. Havia algo de errado com esse clima. Algo antinatural que me deixava nervoso. É por isso que eu quase pulei para fora da minha pele quando ouvi um barulho alto atrás de mim. Quem estaria andando de moto com esse tempo? A maneira como os motociclistas apareceram na chuva foi estranha. E para piorar, o logotipo em suas jaquetas de couro fazia uma referência estranha. Os fantasmas de John. Havia música tocando acima do som da chuva. 6 motocicletas se aproximaram de mim, 3 de cada lado, e logo eu não conseguia nem ouvir a chuva acima do ronco de seus motores. O que eles queriam? Se isso era uma piada, era de muito mau gosto. Se isso era para me assustar, estavam funcionando. Segurei o volante com força, mas parecia que minhas rodas já estavam aquaplanando no asfalto molhado. Os misteriosos motociclistas cercaram o meu carro, suas sombras esfarrapadas pela chuva se aproximando cada vez mais de cada lado. Seus corpos, ou longos ossos brancos, estavam escondidos por couro preto, e por trás de seus capacetes cheios de cicatrizes, seus rostos, sem pele, eram completamente anônimos. Eu não podia manobrar sem a permissão deles, e eles sabiam disso.
estava ficando cada vez mais difícil de ver. A chuva era um lençol cinza que cobria até os galhos mortos das árvores à beira da estrada. Enquanto a estrada fazia uma curva, notei que os motociclistas ao meu redor estavam me empurrando, me forçando a fazer curvas cada vez mais fechadas para evitar bater neles. Eu teria até arriscado, se não tivesse certeza de que bater em um deles me faria sofrer um acidente. Eu não sei por quanto tempo eles mantiveram isso. A música brega dos anos 50, os motores ensurdecedores. O que veio a seguir me fez hiperventilar. Os fantasmas de John começaram a desacelerar. Eles queriam me forçar a parar, para me fazer enfrentar o 6 sozinho, em uma estrada rural devastada pela tempestade. Meu coração batendo forte, eu derrapei até parar com eles em uma arrancada de cascalho. Eles desligaram seus motores. Sem aquele rugido, o único som era a chuva açoitada pelo vento. Em uníssono, as figuras escuras desmontaram. Lentamente, um se virou para mim, pegando seu capacete, prestes a revelar o que havia embaixo. Pisei no acelerador. Os motoqueiros deixaram o espaço quando desceram de suas motos antigas, e foi por ali que dei meia volta. Desviei loucamente nas estradas escorregadias e ventosas. Eu quase bati no guardrail de uma ponte nas águas barulhentas abaixo. Voltei para casa o mais rápido que pude, que o mau tempo permitia. Não tenho certeza se foi a umidade, o estresse ou outra coisa, mas minha experiência com os motoqueiros me deixaram na cama com calafrios e febre. Dormir e acordar, sonhos e alucinações, se misturavam tão facilmente que eu não conseguia distinguir a diferença. Como o homem que vi e ouvi andando pela casa, perdido em pensamentos. Ele tinha o corte longo e a barba do estilo dos anos 70, e as cotoveleiras de jaqueta de um professor universitário. Quando os meus olhos se abriam, às vezes, eu o via em minha casa, examinando manuscritos amarelados. A presença do professor fantasmagórico era quase reconfortante a princípio. Com o passar do tempo, seu comportamento tornou-se cada vez mais errático, oscilando do êxtase para a raiva esmagadora. Tenho certeza de que imaginei a próxima parte, porque nenhum humano poderia ter sobrevivido. Acordei nas profundezas da febre, em algum momento nas horas perdidas da noite, e me arrastei até a cozinha para fazer uma xícara de chá. Quando voltei, vi o professor, claro como o dia, iluminado pela luz do lampião. Ele estava cercado por figuras esqueléticas penduradas, como marionetes. À sua frente havia um antigo baú de madeira. Ele segurava uma faca Bowie na mão e estava rindo. Tão simples, por que não o vi antes? Cantarolando alegremente a canção. O professor descascou cortes grossos e suculentos de sua própria carne. Ele continuou, de fato, até não sobrar nada. Quando terminou, colocou o traje de pele no baú, o selou e o carregou, ainda rindo consigo mesmo. Eu pisquei. A visão medonha desapareceu. Deslizei para baixo dos lençóis e bebi meu chá, imaginando que meu cérebro febril iria chutar a seguir. Na segunda-feira me senti melhor. As alucinações e sonhos bizarros haviam desaparecido, mas eu ainda tinha mais perguntas do que respostas. Decidi visitar Sarah novamente na biblioteca. No momento em que Sarah me viu entrar pela porta, no entanto, ela saiu correndo. Eu finalmente a alcancei nas estantes, tentando parecer ocupada. Você está me evitando, eu a acusei. Eu não tenho ideia do que você está falando. Eu fiz a pesquisa que você sugeriu. Eu até toquei a canção novamente. Com isso, Sarah parou de falar e ficou pálida. Ela olhou para as duas extremidades das prateleiras estreitas, como se esperasse que monstros viessem e nos esquartejassem. Você não deveria ter feito isso, a bibliotecária murmurou para si mesma. Quanto mais você escuta, quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você pensa sobre isso, pior fica. Seus olhos correram de um lado para o outro novamente. Está muito escuro aqui atrás. Estamos sozinhos. Nós não deveríamos nem estar discutindo isso. Mas como isso começou? Eu me perguntei em voz alta.
Quero dizer, se isso é mesmo real, então certamente deve haver uma maneira de pará-lo. Se é mesmo real, eu posso ver em seu rosto que isso começou a acontecer com você também. E você ousa duvidar disso? Se você deixou a canção entrar em sua vida até aqui e ainda está vivo, não sei o que te dizer. Afaste-se daqui e esqueça, se já não for tarde demais. Eu contei a ela sobre os motoqueiros. Ela parecia estranha o tempo todo, meio querendo tapar os ouvidos, meio morrendo de vontade de saber mais. Deixar a cidade tá fora de cogitação, então. Ela murmurou para si mesma. Eu contei a ela sobre o professor. Já tá na sua casa, então? Sarah franziu a testa. É tarde demais. Ela deu um pequeno aperto no meu ombro. Sinto muito. Apressando-se, ela se virou uma última vez. E não tivemos essa conversa. Eu era esperado na escola no dia seguinte, de volta às minhas pilhas de partituras e instrumentos infantis. Mal me lembrava de onde havia parado, mas não demorei muito para descobrir. Aqueceu meu coração como os alunos me receberam de volta e até me ajudaram a encontrar meu lugar em suas aulas. Para eles, é claro, eu só estava doente. Eles não tinham ideia do pesadelo que eu estava vivendo desde que toquei a canção. Os mais velhos acenaram para mim com sorrisos cheios de dentes, e os mais novos me deram abraços apertados. Eu só precisava me distrair. Pensei, então fiz algo que jurei nunca fazer. Eu toquei música de Natal em outubro. As crianças ficaram um pouco chocadas, mas a mudança de estação me fez bem. Na sala de aula cantando Jingle Bells e aprendendo a história de Papai Noel. Era fácil fingir que nunca tinha ouvido falar de fantasmas, assombrações ou Halloween. Do lado de fora do prédio da escola, no entanto, o ar do final do outono parecia ansioso para me lembrar. Em vez de montes de neve brancos e secos, folhas marrons mortas rodopiavam sob os esqueletos nus das árvores. Em vez de luzes coloridas e azevinho, as casas eram decoradas com falsas teias de aranha, lápides de madeira e outros lembretes da longa mão da morte. Em vez de patinadores no gelo e cantores, as ruas estavam repletas de crianças em fantasias que, pela primeira vez, me pareceram grotescas, distorcidas e erradas. Quando as crianças fantasiadas saltavam de trás de fardos de feno ou pilhas de abóboras, seus rostos mascarados me assustavam mais do que seus alvos pretendidos, que fugiam gritando alegremente. O que era divertido para eles se tornou, para mim, mortalmente sério. Percebi o quanto fui afetado quando olhei pela janela da cozinha algumas noites antes do Halloween. Eu gritei silenciosamente quando vi os longos ossos brancos de um esqueleto sob a macieira retorcida na frente da casa. Ele estava me observando. Não sei quanto tempo fiquei olhando para os buracos negros de seus olhos, para seu horrendo sorriso ossudo, sua intensidade morta, mas finalmente percebi que não estava se movendo. Com uma faca de cozinha em meu punho trêmulo, rastejei para fora para enfrentá-lo. Eu vi a corda, dei um empurrão no esqueleto. Plástico. Eu ainda estava rindo do meu próprio destino patético quando senti um puxão no meu cotovelo me fazendo virar. Uma criança estava lá. Era um dos meus alunos. Desculpe-me, senhor. Posso pegar um pouco da sua pele? Eu tinha certeza que tinha entendido mal. Posso ter sua pele, senhor? Com certeza está frio sem pele. Foi quando percebi que a criança não estava usando fantasia. A coisa diante de mim estava envolta em um cobertor simples, como um lençol de necrotério, manchado de vermelho. Era o tipo de mancha que pode vir de um corpo pequeno com toda a sua carne esfolada, pensei. Não havia buracos nos olhos ou na boca para uma criança respirar através do tecido encharcado de sangue. E havia apenas uma única vela de sebo para a luz. Eu me afastei lentamente. Eu não comecei a correr até que 4 outras formas idênticas saíram da escuridão. Velas piscando em seus embrulhos sem rosto. Apesar de seu pequeno tamanho e incapacidade de ver, eles me perseguiam rapidamente através das samambaias rachadas.
Eles se interpuseram entre mim e minha casa alugada, e como um animal em pânico, eu pulei na frente e direto para a floresta atrás da minha casa. Logo, a única luz vinha das velas seguradas pelas 5 figuras do tamanho de crianças que me perseguiam pela escuridão úmida e nebulosa. Tropeçando e escorregando em raízes retorcidas e troncos podres, compreendi com horror que estava sendo pastoreado. O destino era claro, uma clareira prateada dominada por uma única árvore morta. Agora que estou naquela clareira, digo que, de fato, vi o fantasma de John. Ah, sim. Todos nós vimos. Os 5 cantores estudantes, o professor Heatherwood, a primeira gangue de motociclistas da cidade, outras figuras velhas demais para nomear, e ainda outras que andavam por aqueles bosques antes mesmo de os nomes existirem. Todos nós já vimos aqueles longos ossos brancos. Não sei por que me deixaram sair da clareira. Talvez o fantasma queira que sua música e sua história se espalhem. Onde a criança assombrada tocou em meu cotovelo, uma mancha cinzenta começou a crescer. Pouco a pouco, a carne ao redor ficou pálida e desmoronou como poeira. A maior parte do meu braço esquerdo é osso agora, e a mudança parece estar crescendo mais rápido. Com certeza, vai ser frio sem pele. Mesmo quando estávamos namorando, ela nunca foi a nenhuma festa de Halloween comigo. Sempre dava alguma desculpa esfarrapada. Estou resfriada, estou com dor de cabeça, eu comi algo ruim. Depois que nos casamos e nos mudamos para o subúrbio, ela nunca se juntava a mim na hora de distribuir doces para o trick or treat. Eu tô indo dormir, dizia ela, embora fossem apenas 6 horas da noite. Ela até me pedia para sair de casa porque eu estava fazendo muito barulho. Deixei isso acontecer sem questionar até Anthony nascer. Ei, amor, vamos, temos que ir ao trick or treat. Anthony estava vestido como uma abóbora, a coisa mais fofa do mundo, apenas 8 meses de idade. Ele sorriu quando o puxei em meus braços, olhando pela porta, para fora. Eu realmente não estou me sentindo bem, Phoebe respondeu, demorando-se na escada. Você parecia bem há 10 minutos atrás. Bem, eu não me sinto bem agora. Eu não acredito nisso. Foi rude, mas fiquei irritado. Ela me deu as mesmas desculpas por 8 Halloween seguidos. Não foi coincidência. Ela não negou, apenas olhou além de mim, para fora. Por que você odeia o Halloween? É porque seus pais foram muito rígidos? Eu sei que você não tinha permissão quando mais nova. Olha, você não consegue simplesmente levar o Anthony sozinho? Eu quero ir em família. Ela olhou novamente para a escuridão do lado de fora. Então, ela apertou os lábios em uma linha fina. Eu sinto muito, mas não me sinto bem. Um silêncio pesado se estabeleceu entre nós. Ela desceu as escadas, envolveu seus braços ao redor de nós dois e deu um tapinha suave na cabeça de Anthony. Eu amo vocês. Divirtam-se. Pela forma como sua voz vacilou um pouco, eu poderia jurar que ela estava à beira das lágrimas. Mas ela se virou e, em um lampejo de cabelo escuro, ela já estava no andar de cima. A mesma dança acontecia repetidamente, todos os anos. Anthony logo estava vestindo fantasias mais elaboradas do que abóboras, mas Phoebe ainda se recusava a ir brincar de doces ou travessuras conosco. Todos os anos, tínhamos a mesma discussão. Eu pedi que ela viesse. Ela insistiu que estava se sentindo mal. Ela subiu para o nosso quarto e trancou a porta. Anthony e eu fomos para a calçada, balançando o balde de doces. Mas nessa noite de Halloween, voltamos mais cedo para casa. Anthony tinha tropeçado e esfolado o joelho. Então, menos de 1 hora depois que saímos, estávamos mancando para casa. Ao virar na esquina da rua de casa, vi que a luz do nosso quarto estava acesa. Phoebe não tinha ido dormir como ela disse que tinha. Ajudei Anthony com um ferimento, coloquei-o na frente da TV e depois subi as escadas. Eu estava louco.
Ela deve ter nos ouvido chegar em casa. Deve ter ouvido Anthony chorando na cozinha. E ela nem desceu para nos verificar. Se sua aversão ao Halloween era psicológica ou algum tipo de coisa moral e religiosa, tinha que parar. Mas quando cheguei ao topo da escada, congelei. A voz de Phoebe vinha do nosso quarto. Ela estava falando com alguém. Fui na ponta dos pés até a porta e pressionei meu ouvido contra ela. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas sua voz era baixa, rápida e suave, como se ela estivesse tentando não ser ouvida. Meu corpo ficou frio. Girei a maçaneta, mas estava trancada. Phoebe! A luz que vinha debaixo da porta se apagou. Eu sei que você tá aí. Os segundos passaram. Um barulho soou atrás da porta. Então, finalmente abriu. Phoebe saiu correndo, fechando rapidamente a porta atrás dela. Ela parecia significativamente pior do que apenas uma hora atrás. Sua pele estava pálida e com bolsas profundas sobre os olhos. Você não deveria estar em casa tão cedo. Ela sussurrou. Quem tá aí com você? Ela olhou de volta para a porta fechada. Você e Anthony precisam sair daqui. Agora! O que tá acontecendo, Phoebe? Mike! Ela foi cortada por um baque suave. Alguém estava batendo na porta do nosso quarto. Algo sobre as batidas fez meu corpo inteiro gelar. Eles eram lentos, metódicos. Quem tá aí? Eu sussurrei. Ela olhou para a porta novamente, com os olhos arregalados. Você se lembra da vez em que eu tive um ataque de asma muito forte? Eu te falei sobre isso quando começamos a namorar. Sobre como fiquei no hospital por semanas, como quase morri. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu deveria ter morrido, mas eu não. E agora, todo Halloween, eu tenho que dar um pouco da minha vida, como forma de pagamento. Sem mais delongas, ela empurrou a porta aberta. No centro da sala escura havia uma forma imponente. As vestes negras pendiam de sua moldura fina, arrastando-se pelo chão. Uma grande abóbora com rosto esculpido estava em sua cabeça, seus olhos cintilando âmbar, a boca cortada em um largo sorriso. As únicas partes visíveis de seu corpo eram as mãos. Dedos longos, cinzas e finos como ossos que terminavam em unhas afiadas. Ele estava no centro da sala, absolutamente imóvel. Phoebe se afastou de mim. Ela caminhou em direção à coisa, suas pernas tremendo. A coisa levantou um dedo ossudo e tocou sua testa. E então, se amassou em uma massa de tecido preto aos seus pés. Phoebe se virou. Sua boca se esticou em um largo sorriso, enquanto seus olhos se fixavam nos meus. Então, ela deu um passo em minha direção, emitindo uma risada horrível e gutural. Eu corri para fora do quarto. Anthony! Eu gritei. Encontrando-o ainda na frente da TV, eu o agarrei e corri para fora. Entramos no carro e saímos da garagem. No espelho retrovisor, eu podia vê-la, sua silhueta na janela do andar de cima, nos observando. Eu nunca mais vou a importunar no Halloween.